Eu larguei a minha faculdade para ensinar inglês. Quem diria? E hoje eu trabalho com empresários, mestres e doutores que eles querem construir uma carreira no exterior. Aquele negócio todo que youtuber e influencer pede, né? Curte o vídeo aqui, se eu puder, se inscrever no canal se quiser mais vídeos como esse. Foi uma loucura quando eu falei para minha família que eu não ia terminar minha faculdade e que eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas o caminho acadêmico não era para mim. Eu entendo para quem se identifica com esse caminho, eu realmente entendo, só que eu só não achei que fosse para mim. Então eu decidi trancar minha faculdade. Hoje eu preparo empresários, doutores, mestres que têm o interesse, que já construíram uma carreira sólida no Brasil e eles têm o interesse de fazer a mesma coisa lá fora. Eu, que eu, eu, não, eu tenho ensino médio completo e ensino superior incompleto. Eu ensino gente que tem mais título do que eu vou ter na minha vida toda. Por quê? Qual foi a decisão que eu tomei e por que você ainda pode tomar ela hoje? Bom, basicamente, a decisão que eu tomei foi quando eu tinha 15 anos. Não pareceu nada demais, mas se eu pudesse voltar atrás, eu espero, eu rezo para que eu tivesse tido a mesma decisão. Foi um momento, sabe, efeito borboleta? É um momento que mudou minha vida para sempre. Por que aprender inglês muda a vida para sempre? É uma habilidade, mais fácil pensar assim, ela é uma habilidade horizontal, enquanto carreira acadêmica, carreira empresarial, ela é uma habilidade vertical, ok? Então, a ideia é o seguinte, se você tem uma carreira acadêmica ou uma carreira empresarial, é mais provável que você, à medida que você suba na sua carreira, você vai cada vez mais se especializando, né? Enquanto eu que aprendi inglês, por, vamos dizer assim, por essência, eu sou um generalista. Eu não foco em uma única coisa. Tipo, inglês não é o meu foco. Inglês é a lente com que eu recebo informações, que eu filtro informações. É um grande filtro. E como ele é a língua franca dos negócios e da academia do mundo, esse filtro ele é imenso. Basicamente, virtualmente, a única coisa que me impede de entender um tópico é a minha própria cognição, vamos dizer assim. Agora, por que você pode tomar essa decisão ainda hoje? Porque eu tomei essa decisão quando eu tinha 15 anos e eu não tomei essa decisão para trabalhar no exterior, para morar fora. Ela foi baseada simplesmente na minha vontade de querer entender as coisas por mim mesmo. Não ter opiniões colocadas na minha boca, tipo, alimentadas a mim, mas sim ler algo, ver uma situação e conseguir entender o que ela quer dizer, certo? Formar minhas próprias opiniões. Foi, foi basicamente um movimento bem mesquinho da minha parte. Eu olhava a minha família lendo jornal, consumindo televisão, e eu pensava assim, o horizonte deles está preso, fixado no que essas pessoas permitem eles ver. E eu não queria ter esse sentimento na minha vida, nunca. Então, eu comecei a fazer o que pareceu natural para mim, que era escutar inglês. Nas coisas que eu gostava, filmes e séries, músicas, videogame até um certo ponto aí. E aí, é, por, por um ano, eu vi coisas em inglês, consumir inglês todos os dias, pelo menos 4 horas por dia. Se a gente for fazer uma matemática rápida, isso dá mais ou menos, depois de um ano todo, são 800 a 900 horas de inglês. Em média, um falante, a gente chama em inglês de learner, né? Tipo um aprendedor, ele precisa de 800 a 1.200 horas para conseguir entender um idioma.
O que um cursinho oferece são mais ou menos 120 a 400 horas. Então, se você for parar para pensar, você teria que fazer tipo 2 cursinhos inteiros para poder entender. E eu não estudei nada. Simplesmente, meu método é esse. Tá preparado? Pega a caneta, o lápis, o papel e escuta que eu vou te dar a fórmula mágica, certo? Pega uma coisa que você tem familiaridade, que você quer ver, que você não sente que seja uma tarefa você ver aquilo no final do dia, vamos dizer assim, você trabalha muito. Beleza? Escolheu o tema, escolheu a coisa, tipo série, filme, o que quer que seja. Veja um episódio. Nesse episódio, você vai selecionar uma frase, só uma frase, que você vai treinar ela hoje. Você vai treinar primeiro falar exatamente como foi dito. Tempo, entonação e as palavras, perfeitamente. Beleza, esse é o passo 3. Passo 4, você chegou exatamente como eles estão falando. Ótimo, agora você vai mudar uma palavra dessa frase toda. Uma palavra. Geralmente, o substantivo que está na frase. Né? Então, tipo, pega um substantivo que está na frase, tira ele e coloca outro. Com o tempo, você vai perceber que isso vai ficar, primeiro, mais fácil para você. Você vai absorver mais palavras. Segundo, falar uma frase toda vai ser mais fácil. Você vai começar a armazenar na sua cabeça ideias e como expressar elas sonoramente e não palavra por palavra. Quando você chegar nesse estágio, você vai fazer o seguinte: esquece de falar uma frase por dia. Agora você vai construir uma conversa curta, sei lá, 4 frases, sozinho, tá? Eu fiz isso tudo sozinho, a minha família achava que eu era maluco, mas deu fruto. Primeiro, você vai fazer uma pergunta, você mesmo responde. Depois você volta uma pergunta para você mesmo. Conseguiu fazer as 4 assim, tipo, ficou fácil? Começa a free flow, tipo, só produzir. Tem uma conversa sobre um tópico X, toda em inglês. Você vai ver que se você fazer isso por um ano, consumindo inglês por um ano, seu inglês destrava. Você não vai falar tudo, você não vai entender tudo, mas você vai entender muito. E você vai pegar você vai ter um entendimento do inglês que ele não é lógico, ele é mais natural. Tipo, palavras, às vezes você vai se pegar, tipo assim, eu não sei traduzir essa palavra, mas eu sei o que ela quer dizer em inglês. Quando você chegou nesse ponto, ótimo, esquece legenda em filme e série, coloque em inglês. Se quiser dificultar mais ainda, tira a legenda completamente. Você vai estar pronto para ter uma conversa em inglês e entender muito bem. Se você procurar qualquer outro vídeo de aprender inglês ou idiomas em geral no YouTube, é exatamente esse o método que diferencia todo mundo que é poliglota de pessoas que falam um único idioma. É a produção, mais especificamente a produção livre. Quando você quer transformar uma ideia sua em uma conversa, sem regra, sem pensar tipo, em concordância, em tempo verbal, porque esse método tradicional de aprender inglês, que os cursinhos aplicam, ele é muito engessado, ele é lento, meio que por design. Né? Se eu for parar para pensar no modelo de negócios de um cursinho, ele só é sustentável se o método for longo. Agora, se você não tem dinheiro, não tem paciência para ficar sentado numa sala de aula, eu indico super isso daí. Você vai precisar de uma inscrição num serviço de streaming, nem isso às vezes, se você já é velho de internet aí, você consegue achar filme e série de graça, e disposição para ser maluco, ser chamado de doido, ser chamado de estranho, até ter fruto do seu trabalho, né? Era mais ou menos isso daí. Lembrando, na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o diagnóstico de guerrilha. É uma ferramenta que eu criei, que eu utilizo com os meus alunos antes. Todo aluno novo passa por esse filtro, que é o seguinte: ele mostra aonde o aluno trava no inglês. Se é
pronúncia, se é entendimento de palavra, se é ritmo, entonação, sons específicos, ok? Porque uma vez que eu sei onde ele trava, eu consigo partir de um ponto em que vai render muito mais fruto para ele imediatamente do que se eu fosse começar do zero, presumindo que ele não sabe nada, ok? Então, acessa lá, Diagnóstico de Guerrilha. Meu nome é Ian, esse daqui é o Inglês de Guerrilha. Muito obrigado pela sua atenção e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!